Olá, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos ao Green Economy Forum 2022. Esta edição tem como principal tema a escassez de água, a sustentabilidade dos negócios e a transição energética. Sem mais demoras, chamo Miguel Lemos, presidente da Águas de Gaia, e também António Costa, publisher do Eco. Muito bom dia a todos, bem-vindos. Quero, em primeiro lugar, agradecer ao Presidente da Águas de Gaia, Miguel Lemos, a disponibilidade que teve desde o início para organizarmos em conjunto o que será seguramente apenas a primeira de muitas iniciativas para discutir o que é a água, a energia, a sustentabilidade e, de alguma maneira, também garantir que esta discussão sai de Lisboa e vem para outros concelhos, para outras zonas do país. O ECO realizou ainda há cerca de 15 dias uma conferência aqui do outro lado do Rio, na Alfândega do Porto, a Fábrica 2030, que é, na verdade, uma espécie de conferência de aniversário do ECO. O ECO tem 6 anos. Quisemos e fazemos questão de continuar a trazer outras iniciativas e esta, em particular, sobre energia, e este é o segundo fórum de Green Economy para Vila Nova de Gaia, juntando, no fundo, o que é também, e trazendo o que é a experiência da Águas de Gaia, neste tema em particular da água e de um meio, e de um bem tão essencial, a outros temas, também muito atuais, obviamente, como sabemos, ligados à energia e ao seu impacto na economia. Eu diria que vivemos uma espécie de tempestade perfeita, não é? A guerra na Ucrânia mostrou que, afinal, a energia é mesmo, para lá de um bem essencial, um instrumento de guerra e um instrumento geopolítico. Parece que nós, europeus, eu diria que outros países, outras geografias já tinham percebido. Nós, europeus, parece que ainda não tínhamos percebido bem exatamente o que é que estava em causa. Percebemos que a dependência que tínhamos, enfim, eu diria, do poder económico dos Estados Unidos e militar, da energia da Rússia, digamos, do mercado, se quiserem, da China, fazia de nós uma espécie de gigante com pés de barros e, no caso da energia em particular, muito dependentes, e isso tornou-se muito evidente nos últimos meses, desde o início deste ano. A isto juntou-se, este ano em particular, e em Portugal, não só em Portugal, mas em Portugal, a escassez e a seca. E, na verdade, isto junta aqui duas dimensões que nos escapam, que nós não controlamos, mas que precisamos de gerir. No caso da água e da seca que vivemos, trouxe à discussão um tema que provavelmente estava um pouco afastado da dimensão mediática, tem a ver com a eficiência, a seca e a exigência de gerir bem os poucos recursos que temos de água, trouxe essa discussão, trouxe esse tema para a praça pública e mediática, e trouxe, diria, duas dimensões. A dimensão de utilização, isto é, o uso eficiente da água, a contenção no uso deste bem essencial, mas também o investimento. Um investimento que, creio, outros especialistas aqui dirão, Miguel Lemos também, obviamente, muito conhecedor da realidade de Gaia e do país, poderá também partilhar connosco essa dimensão, mas um investimento neste setor que tem ficado para trás, infelizmente, nos últimos 10 ou 15 ou 20 anos, apesar dos programas, apesar da evolução que houve, e seguramente houve, nomeadamente em termos de, por exemplo, de redução de perdas de água, mas esse investimento, e por um lado o investimento, e por outra uma dimensão também muito importante, que é a noção, junto à opinião pública, de que a água não tem preço, não é? De que, na verdade, é um bem que, em muitos municípios, já saberemos aqui em Gaia em particular, não é remunerado como deveria, não tem o preço que deveria, não teve também os investimentos que deveria ter tido nos últimos anos. E isso, digamos, esta seca associada, como eu dizia, ao tema da guerra e ao impacto da guerra, neste choque energético que vivemos na Europa e também em Portugal, obviamente, faz com que, creio eu, esta discussão do Green Economy venha numa boa altura, e o que se espera é que deixe
pistas, reflexões, caminhos para o que podemos discutir durante os próximos anos, em particular em 2023. Da parte do ECO, obviamente há aqui o nosso compromisso de acompanhar este tema. Nós temos, dentro do universo editorial do ECO, temos uma marca específica, especificamente dedicada aos temas da energia, aos temas da sustentabilidade, aos temas do ESG, que se chama Capital Verde, onde poderão encontrar todo o tipo de análises, todo o tipo de notícias sobre este universo tão relevante para a economia global e para a economia portuguesa. Não resisto a citar uma entrevista, uma afirmação de uma entrevista que Miguel Lemos deu na semana passada ao ECO. Em 2 anos, cito, já conseguimos poupar 1,8 milhões de metros cúbicos de água, em parte graças à implementação de um chamado Programa de Redução Global de Perdas de Gestão de Eficiência Hídrica. Eu diria que é um bom mote para que os serviços municipalizados e a água têm esta gestão municipalizada, têm que fazer, e é um bom mote para, a partir do tema e deste bem essencial que é a água, discutirmos a energia e o que se está a fazer em Portugal na transição energética. A todos, mais uma vez, quero agradecer a vossa presença e convido o Dr. Miguel Lemos a dar-nos umas breves palavras. Muito obrigado a todos. Bom, muito bom dia a todos. Antes de mais, agradecer ao António Costa e à equipa do ECO a oportunidade para que Gaia possa acolher esta segunda conferência anual do Capital Verde. Dar também uma palavra em nome do Presidente da Câmara Municipal de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, que também era suposto estar aqui connosco nesta sessão de abertura, mas que nos irá acompanhar um pouco mais tarde, devido também a um compromisso, decorrente das suas funções que teve com um membro do Governo que se encontra aqui no Conselho, de dizer que não estava de todo preparado para ser citado pelo António Costa. E, portanto, é de facto um enorme orgulho isso acontecer, mas mais que isso, é um enorme orgulho realmente acolher esta conferência do Capital Verde. Como aqui já foi dito, a energia e recursos naturais sempre fizeram parte da geopolítica mundial. As questões de soberania, mas também de hegemonia, sempre tiveram por base o controle dos recursos naturais e o controle das fontes de energia, nomeadamente dos combustíveis fósseis, com o petróleo à cabeça, como sabemos. Tal como o clima está a mudar, também a geopolítica mostra sinais de mudança. 25 anos passaram desde o protocolo de Kyoto. 25 anos de avanços e recuos nas negociações globais do clima e 25 anos a mais no contexto de um desastre climático. Felizmente, em 2015, no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas, foi aprovado um novo acordo sobre a limitação das emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera e com um conjunto de medidas e principalmente metas a que os Estados se vinham a comprometer na luta contra as alterações climáticas. Este novo acordo, o Acordo de Paris, é bastante mais ambicioso que os anteriores, sendo clara a necessidade e principalmente o compromisso dos Estados em desenvolverem planos efetivos de mitigação e adaptação ao aquecimento global e, não menos importante, quanto ao financiamento climático necessário com vista à transição energética. Se até aqui as alterações climáticas eram uma questão de política secundária, em alguns casos até mesmo uma questão de fé, com lugar a negacionistas do problema, hoje atingir a neutralidade carbónica é o novo combate, não só para os cidadãos, uma vez que o interesse da opinião pública por este problema é bastante maior, mas também para os governos a nível mundial. Julgo que não erro se disser que atualmente é absolutamente consensual a urgência de promover ações concretas que visem reduzir as emissões com gases com efeito de estufa em um limiar do aquecimento global de 1,5 graus centígrados, acima dos níveis pré-industriais. Assim, descarbonizar a economia passou a ser uma preocupação internacional. Do ponto de vista económico, uma vez que este evento é promovido pelo ECO, um jornal económico de referência, é interessante lembrar que em 2008, quando da crise financeira mundial na sequência da crise do subprime, as preocupações com a sustentabilidade ambiental e em especial com as alterações climáticas esmoreceram. A resposta à crise financeira tinha prioridade perante uma eventual crise ambiental. Hoje,
como o António já disse, mesmo após o mundo ter sido afetado pela pandemia do Covid-19 e atualmente por uma guerra na Europa, trazendo novamente a expressão crise económica para o nosso vocabulário, com consequências ainda difíceis de prever do ponto de vista financeiro, económico e social, a luta contra as alterações climáticas continua presente. Hoje percebemos que a resposta à crise económica surge de mão dadas com as preocupações climáticas já referidas e como é defendido no relatório do painel intergovernamental das alterações climáticas. Todos percebemos que urge incitar todos os esforços para recuperar a economia, é também necessário acelerar medidas que visem evitar um desastre climático, pelo que é fundamental garantir o atingir das metas estabelecidas no Acordo de Paris. Mesmo no contexto da guerra na Ucrânia, que sublinha a dependência energética da Europa, como aqui há pouco já foi dito, é necessário acelerar a transição para fontes de energia mais limpa e para a redução da procura a soluções alternativas aos combustíveis fósseis. Para além das metas definidas no Acordo de Paris e dos objetivos assumidos rumo à descarbonização e à neutralidade carbónica, a União Europeia assume a vontade política de ter uma visão integrada para 2050, estabelecendo a poluição como inimigo de uma Europa que se quer cada vez mais assumir como um continente verde, sendo por isso o Pacto Ecológico Europeu, ou o chamado Green Deal, fundamental no atual contexto. Segundo o vice-presidente executivo do Green Deal, o Pacto Económico visa construir um planeta saudável para todos. Precisamos de agir agora e já para garantir um ambiente sem substâncias tóxicas a bem das pessoas e do planeta. Este plano irá guiar-nos nesse sentido. As novas tecnologias verdes já disponíveis podem ajudar a reduzir a poluição e a oferecer novas oportunidades de negócio. Os esforços da Europa para reconstruir a economia em moldes mais limpos, mais justos e mais sustentáveis também devem contribuir para alcançar a ambição da poluição zero. A resposta à atual crise tem por isso que ser diferente de 2008. Ao relançar a economia, estamos também perante uma oportunidade única para reconstruir melhor, cuidando dos nossos recursos naturais e com foco na economia sustentável e na melhoria da qualidade de vida. Daí a importância dos painéis que hoje estarão aqui de manhã em debate, como é o caso da água, enquanto bem escasso, e o que é preciso fazer para garantir a sua sustentabilidade, pois só assim se pode garantir a universalidade de acesso à água e, portanto, reforçar o cumprimento da 6ª meta do desenvolvimento sustentável, água e saneamento para todos até 2030. A sustentabilidade enquanto modelo de negócio, pelos argumentos já aqui apresentados e que teremos certamente todos muito a aprender no segundo painel. E como não poderia deixar de ser, os desafios da transição energética. Uma manhã para pensar e debater o futuro, o nosso futuro, como é apanágio do capital verde do ECO, e sobre o qual as Águas de Gaia, uma empresa que tem no seu ADN os temas da sustentabilidade ambiental e o uso eficiente da água, tanto mais que desde que definimos o nosso plano de redução de perdas de água, já fomos capazes de poupar, em números atualizados, cerca de 2 milhões de metros cúbicos. A culpa não é do António, mas de facto o programa é dinâmico e os números já são melhores do que quando eu dei a entrevista, felizmente. Não poderíamos, por isso, deixar de apoiar e incentivar esta iniciativa, tanto mais que o ECO ter escolhido Gaia para acolher a sua 2ª Conferência Anual Capital Verde. De facto, um tema que nos é muito caro, um tema que nós certamente nos esforçamos todos que estamos aqui nesta sala, no nosso dia-a-dia, nas nossas profissões, nas nossas responsabilidades profissionais, políticas ou de cidadania, para realmente construir um mundo melhor. Tenhamos, pois, uma boa jornada, façamos mesmo algo para que tenhamos todos, em comunidade, um futuro melhor. Muito obrigado a todos e uma boa Conferência Capital Verde.